Comissão mista aprova o relatório do 13º do Bolsa Família, que também foi estendido para o BPC, para o Benefício de Prestação Continuada. Nós estamos acompanhando essa votação, né, medida provisória 898 de 2019, e o prazo já está se exaurindo e eles estão numa grande dificuldade de votação com relação a essa questão do 13º do Bolsa Família e do BPC. Por quê? Porque inicialmente era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro que efetivamente, quando ele encaminhou essa medida provisória, né, quando foi publicada, isso foi para ser analisado no Congresso, o que aconteceu? O senador, né, o senador Randolfo Rodrigues, ele incluiu, né, estendeu esse benefício a quem? Aquelas pessoas que são beneficiárias do BPC. E aí começou um grande problema, porque inicialmente o governo só queria pagar o 13º em 2019, né? E aí poderia até aceitar que isso fosse ampliado, né, nos outros anos também. Mas a inclusão do BPC, né, nessa situação de recebimento do 13º salário, causou uma questão orçamentária, e aí o governo ele tentou impedir de várias vezes, né, obstruir votação, não tinha quórum para poder a comissão se reunir e fazer essa votação. O relatório foi amplamente discutido, debatido, e o prazo vinha se exaurindo, né? Mas antes de continuar, eu sou o Dr. Antônio Teixeira. Eu gostaria que vocês dessem um like aqui no nosso vídeo, se inscrevesse, né? Se inscrevesse aí no nosso canal, para estar dando uma força aí no nosso trabalho, né? Ajudando a gente, incentivando a gente a produzir mais conteúdo. E aí o que acontece? Ontem, na terça-feira, a comissão aprovou o relatório, mas aprovou o relatório por quê? Porque houve algumas concessões. Inicialmente, né, foi retirado do texto essa questão do reajuste anual do Bolsa Família para poder, né, viabilizar alguma questão econômica. Uma outra questão que era muito debatida também era que a fonte de financiamento eram os lucros e dividendos, né, a tributação dos lucros e dividendos que eram pagos, né, às empresas que pagavam os sócios, ou seja, esse lucro que saía das empresas para os sócios, né, era o que estava querendo ser tributado. Também tinha uma resistência muito grande quanto a isso, e inclusive o ministro da Economia também quer tributar isso aí na reforma tributária. Então não foi muito bem aprovada essa questão, os parlamentares resistiram, e aí se retirou essa questão como fonte de tributação dos lucros e dividendos e passou para os fundos de aplicações de investimentos fechados, né, que dizem que lá existem grandes valores, etc. Então vai passar a ser tributado por aí. Mas o fato é que se essa medida não fosse votada até quarta-feira, não teria tempo hábil para ela ir para o plenário. Por quê? Porque apesar de ter sido aprovado o relatório, ainda não se concluiu todo o processo. Então ainda tem que ir para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para o plenário dessas duas casas legislativas para ser aprovado. Então existe ainda um problema quanto ao prazo, né? Porque a validade da medida provisória ela vai até 24 de março. Então nós temos praticamente 20 dias para poder fazer a votação em plenário das duas casas legislativas e também encontrar essa resistência do governo que tentou de todas as formas obstruir, porque, claro e evidente que se o BPC entrar nessa situação, vai ter que ter um valor maior, porque isso vai ser uma situação que traz despesa para o governo, e ele tentou mexer isso na reforma da Previdência e também não conseguiu. Então, além de diminuir, de não conseguir diminuir, o governo não conseguir diminuir os gastos com o benefício de prestação continuada, agora com essa medida que é inesperada, porque o governo queria somente mexer na questão do Bolsa Família, veio a inclusão do benefício de prestação continuada e o governo não tem de onde tirar, e ele está tentando enxugar e diminuir despesa. Torcemos aqui, né, para que antes do dia 24 de março seja votada e aprovada, né? Então nós não estamos falando aqui que já vai ter 13º todo ano para o Bolsa Família, não estamos falando aqui que vai ter 13º para todo ano para o benefício de prestação continuada, até porque já existia outros projetos de lei anteriormente e até agora nenhum deles foi aprovado, né? Mas de qualquer maneira é uma esperança, o processo, né, da medida provisória 898 de 2019 está caminhando e tem uma possibilidade, se concluído antes de 24 de março e aprovado em ambos os plenários, de estar trazendo aí não só para o Bolsa Família o 13º, como também para o benefício de prestação continuada. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.